Bem-vindo, pessoal, para um novo episódio de Midnight Sessions. Essa sessão vai estar cheia de conteúdo do ecossistema e boas práticas. E depois a gente vai entrar no típico Technical Deep Dive, que a gente vai continuar aprendendo a escrever smart contracts. E depois eu vou abrir o microfone para a gente se juntar no stage, ou vocês deixarem as perguntas aí no chat, ou eu compartilhar algumas perguntas que eu tive nas sessões passadas. Então, vamos lá. Vamos começar vendo o que aconteceu no último hackathon lá em Berlim. Maker organizou um evento, então vamos dar uma olhada aqui no scope do evento. Foi um evento de Cardano Hackathon e Networking em Berlim. Vamos dar uma olhada no scope. Foi hosteado por Cardano, Masumi e Enmaker. Enmaker é um protocolo na Cardano de criação de NFTs, mas eles já estão indo além. Por exemplo, eles são responsáveis da criação e estruturação desse protocolo Masumi. E o time da Cardano, né? E Midnight também estava presente. Em que consiste esse evento aqui? Eles estão falando que é uma para a nova onda de inovação da Cardano que está acontecendo agora. E o hackathon, para os programadores desenvolver alguma aplicação, eles só tinham 24 horas para fazer alguma coisa. Olha que interessante, né? E os tópicos a se tratar era tudo relacionado com Web3, AI e blockchain, né? Aqui eles falam, qual é a melhor parte? Que você não precisa ser uma fera em programação. Se você tem conceitos básicos, tá ok você participar. E esse é um dos pontos importantes desses hackathons que duram um dia, 2 dias, né? Tem hackathons online, o que está acontecendo hoje em dia em Midnight, nos hackathons online, que são de um mês e repetitivos. Mas também tem hackathons de um dia, que o pessoal programa durante 24 horas. Obviamente, vocês não vão ter como se aprofundar como um hackathon de 30 dias, mas é outro tipo de escopo, né? Então eles valorizam muito a parte do networking, comunidade, os developers se conhecerem. Então é mais um evento de embarking, trazer developers ao ecossistema. Então vamos seguir analisando aqui. O evento foi dividido em 2 dias, sexta e sábado. Isso aconteceu agora, final de semana passado. E começou às 4 horas, 4 da tarde. Abriram as portas e começaram a se inscrever os participantes. Às 7 horas teve networking e algumas cervejas, né? Sempre bom para melhorar a parte do social. E na noite começaram a programar. Deram os objetivos, o escopo dos hackathons, e os hackathoners, os programadores, começaram a escrever código. E só no dia seguinte, na tarde, no final da tarde, é que eles apresentavam os projetos. Então, praticamente 24 horas escrevendo código. Então, dia sábado, começou às 2 da tarde os keynotes, né? As empresas que financiaram o projeto, colaboraram de algum jeito no projeto, tiveram alguns keynotes. Por exemplo, Cardano Foundation, o time de Midnight, o time da Enmaker. Às 18 horas, se teve as apresentações dos programadores, né? Deram 4 minutos a cada time. Às 20 horas foi o networking e a janta. E às 21 horas anunciaram os ganhadores do hackathon. E depois teve uma festa, um brindis para finalizar o evento. Em relação aos prêmios, os hackathons se dividiram em 3 tracks. O track da Cardano, o track de Masumi e o track de Midnight. Cada um deles, eles estavam oferecendo 5.000 euros, né? Então, prêmios consideráveis. O escopo dos 3 projetos era bem aberto, no sentido que qualquer developer podia apresentar um projeto a um problema de interesse do mesmo developer. Agora, Cardano tinha que usar a infraestrutura da Cardano. Masumi, que é um protocolo que mistura inteligência artificial, agentes,
com blockchain Cardano, tinha que usar essa infraestrutura para apresentar um projeto relacionado a esse scope. E The Midnight, novamente, infraestrutura relacionada com Midnight. Porém, o escopo, o tipo de problema, solução que os developers podiam desenvolver era aberta, mas a infraestrutura tinha que estar relacionada com algum desses tracks. Então, o evento foi bem interessante. Vou compartilhar com vocês algumas fotos para vocês verem e entenderem como acontecem esses eventos, né? Que são de forma presencial e vem acontecendo em vários lugares. Então, se alguma vez acontecer numa cidade perto de vocês, aconselho vocês irem e vocês já conhecem como que funciona, né? Então, vamos lá compartilhar algumas fotos. Aqui a gente vê que o auditório onde o prédio onde aconteceu esse hackathon tinha 4 andares. O primeiro andar era o pessoal estava falando de blockchain em geral, né? Conhecimentos gerais. O segundo andar estava sendo organizado pela blockchain Solana e com outras blockchains. No terceiro andar era onde os developers estavam escrevendo código para o hackathon. E no quarto andar, que é o da foto, é onde aconteciam as apresentações, os keynotes, os projetos davam algum tipo de treinamento e tinha pessoal que ficava assistindo, né? Então a gente vê aí que tem pessoal dando palestra e o pessoal fica escutando. Uma coisa interessante, eles botaram umas tendas aí no corredor, né, para o pessoal que estava escrevendo código pudessem descansar, né? Durante essas 24 horas, tinha gente que não descansou e programou direto. Mas se você queria fechar o olho, descansar um pouco, tipo 1 hora, 2 horas, você tinha um espaço aqui para descansar, né? Então isso é bem legal, né? Porque faz cria esse sentimento de união, de colaboração entre os developers e de não terem que sair para outro lugar e ficarem no mesmo lugar escrevendo código. Aqui está o programa do dia sábado, né? O pessoal podia chegar bem cedo. Eles forneceram café da manhã e almoço. O pessoal falou muito bem da comida lá. Eles se puxaram e geral, escutei por todo que lugar que o melhor do evento. Eles organizaram um baita de um evento, mas a comida foi muito boa. A mim, o pessoal gostou muito. A meio-dia se teve interviews, sessions, as palestras, como mostrei nas fotos, né? Os diferentes projetos podiam falar um pouco em que consistem os projetos, falar um pouco de educação, blockchains. Às 2 já começou a dar apresentações já aos projetos que fundaram esse hackathon, Maker, Cardano Foundation, e começaram a se apresentar os projetos que estavam fazendo os projetos do hackathon. Às 18 horas se anunciaram os resultados dos hackathons e às 20 horas, 8 horas da noite, se teve a janta de comemoração e no final da cerimônia, uma cerimônia com um DJ Diana May. Então, você vê que foi um evento bem descontraído, bem interessante, que o objetivo principal era embarcar novos developers e dar conhecimento e juntar a comunidade, né? No final das contas. Aqui, essas fotos foram tiradas por Ivan. Ele é meu irmão gêmeo, não sou eu. Então, ele participou lá na Alemanha e, bom, está compartilhando com todo mundo essas fotos que ele tirou. Aqui no segundo andar teve esse evento, Web3.hub, né? Onde estava organizado pela Solana, mas tinha outros sponsors, né? A gente vê aqui Ethereum Foundation, Cardano, Near, Base, Algorand e outras. Então, super interessante. Foi um evento super complexo e completo. E que não só foram aqueles 2 dias que eu comentei para vocês, senão ele aconteceu durante uma semana, né? Então teve outros eventos. Foi praticamente uma semana de blockchain na Alemanha. Aqui é o quarto andar, né? Aqui na direita tinha a área dos sofás e na esquerda eles botavam aqui umas cadeiras, né? Para eles terem como dar uma conferência um pouco mais ampla.
vou mostrar aqui, a comida. Falaram muito bem, vocês veem aqui, tem umas lasanhas de diferentes tipos, uma salada, vinho, queijo. Comida foi ótima. Como tinha comentado, aqui na esquerda eles botam cadeiras para ter uma área um pouco mais espaçosa, né? E aqui dar as conferências e treinamentos para o pessoal. E aqui na direita, se não aconteciam as conferências, o pessoal podia sentar aqui nas mesas e programar, né? Então você podia programar no quarto andar, no terceiro andar. Tinha bastante flexibilidade. Quando aconteciam 2 eventos ao mesmo tempo, botavam isso aqui para não atrapalhar um evento com outro. Aqui uma área de developers para programar, né? Eles fecharam aí para que eles possam se concentrar um pouco melhor, o barulho não atrapalhar na programação. Bom, vou compartilhar também algumas fotos do lugar para que fique mais claro. Tinha um lugar para tomar café, ficar andando, bater um papo com o pessoal. Lugar bastante descontraído. Lá no fundo tem um pessoal falando, as pessoas tinham como se sentar aqui nas cadeiras. Tínhamos DJ. O pessoal está bem relax, bem à vontade. O pessoal sentado aí no sofá. O DJ. Um lugar bem legal para fazer networking. Aqui tem um vídeo quando fizeram a premiação dos ganhadores. Go to Masumi Birds. Foi o ganhador do track de Masumi. Aqui temos o ganhador de outro track. 5,000 euros go to Kov. Congratulations. O time ganhador, estavam felizes. Né? Então, isso foi o evento da Endmaker, muito legal. Eu queria compartilhar com vocês para entenderem como que funcionam esses hackathons de curto prazo, né? 1 dia, 2 dias. Ok, então agora vamos analisar um dos blogs que foram disponibilizados pelo time de Midnight. Esse blog fala de coisas bem interessantes, né? Relacionados com o processo do developer, desde que começa no ecosistema, como se educa, quais são os materiais relacionados, como que participa em eventos para finalmente se converter em um partner, né? Então vamos dar uma olhada aqui no blog. Então esse blog o autor foi a Lauren Lee, que é a head de DevRels de Midnight, onde ele divide as tarefas em 3 partes. O caminho do developer em 3 partes. Primeiro, ele tem que se juntar na comunidade, né? Então ele se junta na comunidade e aqui ela fala que tem diferentes materiais disponíveis para criar essa fundação que o developer precisa. Por exemplo, temos a documentação de Midnight, temos os diários, né? Isso a gente está estudando nas sessões que a gente vem fazendo, então a gente vai ir estudando pouco a pouco esses diários. Temos o Academy Developer, que é a escola de Midnight, que vão ficar educando ao pessoal. Então a gente está pegando esse material e fornecendo aqui nessas sessões. E temos tutoriais de Compact, e o que a gente vem fazendo aqui nas sessões também, né? Então, com todo esse material, vocês vão ter uma fundação legal de entender como que funciona o ecossistema de Midnight e como se escreve código. Eles falam bastante de 2 projetos. Um é Brick Towers e Eda Labs. São 2 projetos que começaram nesse transcurso, né? Primeiro aprendendo. E um desse projeto Eda Labs eu sou membro, né? E eu participei e di sugerências na hora da criação deste blog. Então a gente vai ver também muitas recomendações dos mesmos developers. Algumas recomendações minhas e algumas do time de Brick Towers,
que é Sergey ou Imans. A gente vê aqui, por exemplo, algumas recomendações do Imans. Eles gravaram um vídeo para o Unshielded Podcast, onde eles comentam que tem hoje em dia muitos exemplos disponíveis. E para começar, além de toda essa documentação que tinha falado para vocês olham os exemplos, veem como está estruturado, tentam correr já códigos prontos para pegar essa ideia geral. E de aí, começar a explorar novos tópicos, né? Então, esses são os feedbacks aí dos developers de Brick Towers. Uma vez que a gente tem as fundações, vem a parte do crescimento nos eventos, né? E quando a gente fala eventos, a gente fala especificamente hackathons. Então, já sabem que temos os hackathons mensais na Midnight. Todo mês vai acontecendo um hackathon onde a gente desenvolve código durante um mês. Mas também tem os hackathons presenciais, como aquele que eu mostrei para vocês, da InMaker, que aconteceu em Berlim. Então, esses hackathons é uma boa oportunidade para o developer para se dar a conhecer, para conhecer o ecossistema e conhecer outros developers. Então, por exemplo, aqui botaram um vídeo que eu gravei também no Unshielded Podcast, compartilhando esses feedbacks, mas eu comento aqui. Hackathons puxa os developers fora da zona de conforto, né? Faz ele tentar aprender de um jeito mais rápido, sendo que tem um mês, ele criar parcerias com outros developers, perguntar no Discord. Então você tem que ficar perguntando constantemente, sem ter medo do que os outros developers lhe dão, se é que você não tem ainda o conhecimento, né? A comunidade é muito amigável e todo mundo tem um processo diferente, né? Então, se vocês entram primeiro sem conhecimento, o pessoal em Discord vai estar muito feliz de ajudar vocês. Então, aqui, quando participam nos hackathons, uma recomendação que a gente dá, como se tem um mês, é bastante importante analisar quais são os recursos que o time tem. E quando eu falo recursos, é quantidade de pessoas, né? O tipo de problema que você quer solucionar. Um caso interessante é um projeto que é relativamente simples, mas no final do hackathon, o projeto conseguiu fornecer 100% do escopo do que o time queria fazer, pode ter uma melhor pontuação que um time que fez um código super complexo, porém não conseguiu entregar 100% do código, só entregou tipo 20% do código. Então, esse código mais complexo, com escopo menor, tipo 20% do código total foi entregue, vai ter uma menor pontuação que um código mais simples, mas que se entregou ao 100%. Então, essas coisas é importante de tomar em conta na hora da execução. Isso vem muito com experiência, né? Então, a gente viu times onde tem pessoas mais tem mais conhecimento no ecossistema e quais são os truques, e tem outras pessoas que são mais feras na parte da programação. Então, developers é toda uma gama, e esses hackathons é interessante saber como colaborar, como perguntar, né? Então, essas são as recomendações que eu dou aqui em relação à parte dos hackathons. E um tema interessante agora é os juris, né? Que antigamente era só pessoal interno da Midnight e agora estão abrindo espaço para novos juris do ecossistema. Por exemplo, nesse hackathon que vem, que as apresentações vão ser sexta-feira, tem juris da Sunday Labs, de Brick Towers e da EDA Labs, minha pessoa. Eu vou ser um dos juris nesse hackathon. Então, feliz de ver o código de todos vocês que apresentaram algum projeto nesse hackathon. E bom, e por último, a terceira fase é toda relacionada com construir valor no longo prazo. Então, uma vez que tem as fundações, a primeira etapa, depois participaram no hackathon, vocês já tiveram uma exposição, se fizeram mais conhecidos. Agora, vocês vão entender quais são os gaps, quais são os espaços que precisa melhorar em Midnight. Tipo, e aí você pode dar valor e se converter em um partner, que foi basicamente o caminho que aconteceu
tanto com EDA Labs como com Brick Towers. A gente começou aprendendo a tecnologia, participando nos hackathons, entendendo que coisa precisava Midnight, que a gente podia dar suporte, e a gente se convertiu em partners. Então esse caminho está aberto para todos os developers para criar sinergias e parcerias. Então, aqui Loren compartilha esse conhecimento, essas experiências com vocês, para quem quiser seguir esse caminho, ele está aberto, né? Assim que o networking, o blockchain cresce, mais parcerias vão ser necessárias. Então esse é um caminho que só vai ir, a necessidade só vai ir aumentando. Excelente. Então agora vamos entrar à parte técnica. A gente vai seguir aprendendo a escrever smart contracts. A sessão passada, a gente, vou abrir aqui o ID. A sessão passada a gente finalizou na parte de entender os diferentes outputs após executar um circuito. Agora vamos aprender duas funções: a função display counter value e a função create wallet and midnight provider. Vamos começar com display counter value. Vai ser uma função assíncrona, onde a gente vai passar providers do tipo counter providers e counter contract do tipo deploy counter contract. Se vocês não souberem o que significa esses tipos, eu aconselho vocês irem nas sessões passadas, onde a gente explica os detalhes e como declarar cada um desses tipos. Ok, então tendo passado esses argumentos, o que a gente vai fazer agora é usar esse objeto counter contract, que é do tipo deploy, né? Só lembrando, esse output a gente obteve após a execução destas duas funções, deploy e join. Então, a gente chama esse objeto. E esse objeto, quais são os métodos que ele tem? A gente já tinha visto isso nas sessões passadas, mas só relembrando. Temos call transaction e deploy transaction. Call transaction é para executar um circuito e deploy transaction data é para obter as informações do contrato quando foi feito deploy, né? Nesse caso, a gente quer o endereço do contrato. Portanto, vamos escolher deploy transaction data. E esse objeto agora também tem dois métodos, private e public, né? O endereço está no campo public. Então a gente escolhe public. E o que a gente tem aqui dentro no public? A gente tem diferentes valores de dados importantes quando a gente fez deploy do contrato. Por exemplo, block hash, block height, a altura do bloque, não? Lembrando, blockchain são transações, as transações ficam dentro de um bloco. Então essas são informações daquele bloco que nossa transação que a gente fez o deploy se inseriu na blockchain. Então temos o hash do bloco, a altura do bloco, o contract address, que é o endereço do contrato, isso que a gente quer, e tem o state, o estado inicial do contrato, quando foi feito o deploy, mas o que a gente quer é o contract address. Portanto, selecionamos o contract address, e após executar essa função, aí a gente tem o endereço do contrato que foi feito o deploy. Agora a gente quer o valor do state. Para isso a gente vai usar a função getCounterLedgerState. Essa função a gente já tinha declarado aqui acima, getCounterLedgerState, né? Onde a gente viu como executar ela numa função, numa sessão passada. E o output dessa função é o state do contrato, passando como argumentos o provider e o endereço do contrato. Então aqui embaixo vamos a chamar essa função e a gente vai passar o provider, que é tipo counter provider, e o endereço, contract address, que a gente obteve faz pouco tempo usando esse deploy transaction data public. Excelente. Uma vez tendo o valor, se for null, não tiver informação, a gente faz um log falando não tem nenhuma informação nesse contrato, e se tiver, a gente logueia o valor do state. E como resultado dessa função, a gente vai retornar um objeto com o endereço do contrato mais o valor do state. Excelente. Então, com isso, a gente já tem como saber o state e o endereço de qualquer objeto que simule nosso contrato que foi feito deploy.
Agora, vamos analisar esta função, create wallet and midnight providers. Pelo nome, a gente pode concluir que a gente vai criar os providers, né? A gente aprendeu que temos 6 providers, porém podemos criar outros providers customizados. E um desses 6 providers é o wallet e o node provider, que nesse caso é um midnight provider. Então vamos a declarar essas funções. Para isso, vamos a criar uma função assíncrona e vamos a passar um argumento wallet de tipo wallet. É a primeira vez que a gente está vendo esse tipo wallet. De onde que vem? Wallet vem da biblioteca de Midnight, o Wallet API. Então é o API para se falar com uma carteira. Nesse caso, uma carteira que vai ser executada em Node.js. Então, a gente tem o wallet. E como resultado dessa função, a gente vai ter os providers do wallet e os providers de Midnight, que é o node, o nodo. Para isso, vamos a usar esse argumento wallet, esse objeto, e executar o método state. Uma vez que a gente executa isso, se a gente vê aqui o resultado, é um observable. Em sessões passadas, se vocês não entendem a palavra observable, ou Rx, que vem da biblioteca RxJS, podem ver minhas sessões passadas, onde a gente explica em detalhe que coisas são observables e como que a gente mexe com observables usando a biblioteca de JavaScript RxJS. Excelente. Então, como a gente tem aqui um observable, a gente quer pegar o primeiro valor desse observable. Como que a gente faz isso? Usando a biblioteca de RxJS, o método firstValueFrom. Então, eu vou pegar o primeiro valor emitido desse observable. E o resultado eu vou guardar aqui no state. Agora, para ter uma referência, eu estou logueando aqui os diferentes valores que tem dentro do state. A gente pode ver aqui que temos address, endereço, available coins, moedas disponíveis, balances, coin public key. Temos diferentes coins, moedas, uma encryption public key, uma key de encryption, nullifiers, pending coins, moedas pendentes e sync progress. Então, todos esses valores, quando a gente executou essa função, foram logueados aqui. Então, a gente pode ver aqui o resultado dessa função. Isso a gente vai ver na próxima sessão e a gente vai entender cada um desses valores, o que significa. Na sessão passada, a gente aprendeu o state privado e state público, e no state público, que coisa tem no Cswap e que coisa tem no protocolo Kashina. Aqui agora é o state da wallet. Que coisa tem o usuário. E a gente vai aprender o que significa cada um desses valores e como se relaciona com o protocolo Cswap. Então, próxima sessão a gente vai ver isso, vai ser muito interessante. E a gente vai aprender como declarar esses providers, Wallet Provider e Midnight Provider. Só para dar um contexto, o Wallet Provider são basicamente Coin Public Key, uma Encryption Public Key e uma função que balanceia as transações. E o Midnight Provider é basicamente o provider que vai fazer a função de Submit Transaction. Enviar, encaminhar uma transação no nó para ser incluída na blockchain. Então, tudo isso a gente vai ver na próxima sessão. Então, vai ser super interessante. Agora vou abrir para perguntas. Quem estiver interessado pode me escrever aqui, que eu dou acesso no stage, ou podem deixar as perguntas aqui no chat. Se não tiverem perguntas, eu vou compartilhar algumas perguntas que me fizeram nas outras sessões, em espanhol e em inglês. Uma delas foi super interessante em relação aos próximos passos, né? O que a gente vai fazer nas próximas sessões. Então, o objetivo do Midnight Session é dar awareness, conhecimento do ecossistema e aprender a escrever código. O que a gente já viu até agora foi como escrever um contrato muito simples, que é o counter, e como escrever ele, como escrever a parte de informação privada, porém não tem, mas a gente escreveu a informação privada mais simples,
que pode ser escrito num código. Aí a gente está aprendendo as diferentes funções do folder Counter CLI que estão aqui no File API. Porém, ainda vai ficar pendente estudar o CLI, que é a interface de texto, de como a gente vai executar, como um usuário executaria nosso contrato como interface de texto. E após esse procedimento do CLI, a gente vai estudar os diferentes frameworks de teste. A gente tem teste aqui na parte do CLI e temos frameworks para testar no contrato. Teste. Então a gente vai ver todos os frameworks. Esse teste de framework ajuda muito, sendo que acelera o processo de development. Se vocês querem testar a lógica de seus contratos, não precisam as instâncias. O que vocês precisam é ter segurança que a lógica que vocês escreveram no compact faz sentido, sem fazer deploy dos seus contratos. Após vocês terem certeza que a lógica faz sentido, de aí vocês vão testar se o contrato de vocês não tem nenhum requerimento faltando, ou o tamanho do circuito for muito maior ao limite do circuito que vocês realmente podem encaminhar para a blockchain. Então isso já se faz no teste da fase 2. Após estudar o framework do teste, a gente vai entrar na parte da UI. Como escrever nossos contratos em diferentes frameworks. A gente vai dar preferência no framework com Vite e React. E isso seria o contrato de Counter. De aí a gente vai aprender a escrever contratos mais complexos, mas seguindo o mesmo framework, e de aí vamos ir incorporando novos contratos. A gente vai incluir diferentes features de Web 2 como base de dados, authentication. A gente vai usar Docker para alguns engines específicos. Então a gente só está começando com esta parte técnica. A ideia é ir aprendendo e a complexidade vai ir aumentando no transcurso das sessions, mas quem entrar novo ainda vai ter como acompanhar a parte do ecossistema, e como todas as sessões são gravadas, ele vai ter como começar na session 1 e eventualmente fazer catch-up com a gente. Bom, então isso seria por essa sessão. A próxima sessão, sexta-feira, vai ter os pitch as apresentações dos developers que entregaram o projeto no Hackathon. Então está pendente confirmar o horário. Então, se o horário atrapalhar com o horário das sessions, o que eu vou fazer é o session aconteceria de jeito real time, né? Senão eu teria que gravar essas sessions já offline. Porém, todas as sessões vão estar sempre em YouTube. Assim que me confirmarem o horário do Hackathon, eu vou confirmar nas redes sociais, no Twitter. Então estarem atentos aí. Mas o conteúdo vai ser disponibilizado. A única coisa que pode mudar, dependendo do horário do Hackathon, é sim vocês vão ter como fazer perguntas, né? De igual jeito, eu confirmo a vocês e a gente se vê nessa sexta-feira. Tchau, tchau.